Irmãos, a voltarem comigo a Abacuque, capítulo 2, e voltaremos ao verso 4 apenas de Abacuque, capítulo 2. Tentaremos extrair mais algumas lições, mais algumas verdades deste texto. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Novamente, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por este momento em que chegamos. É quando a tua palavra é lida, é aberta, é lida, para ser explicada, proclamada, pregada, aplicada. Ó Senhor, louvado seja o teu nome por este momento. Eu quero te pedir, ó Deus, que neste momento o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me conceda vigor físico, mas especialmente, Senhor, vigor espiritual para pregar a tua palavra com intrepidez, com ousadia, de modo claro, para que aqueles que aqui estão possam entender devidamente, possam ser edificados, instruídos, exortados por ti através da tua palavra. Que o teu nome, Senhor, e unicamente o teu nome seja glorificado e louvado neste momento. Te peço mais uma vez, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória e para a edificação do teu povo que aqui está, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e te peço. Amém. Este verso, irmãos, que acabamos de ler, como mencionei na última exposição que fiz desta sessão, é um texto que é muito conhecido por todos nós. Nós já ouvimos, certamente você ouviu aqui, você ouviu de outros homens tratando, lendo, explicando e fazendo relações bíblicas, verdadeiramente bíblicas, entre esse texto do Antigo Testamento com verdades encontradas no Novo Testamento, relacionadas especialmente à belíssima doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é um dos textos que é muito usado realmente no período em que se celebra a Reforma Protestante e realmente muito, mas muito apropriado usar esse texto para falar acerca disto. E nós vimos que isso é realmente maravilhoso, como é maravilhoso vermos que esta bendita verdade, ela é expressa nas letras do Antigo Testamento. E como aqui em Abacuque, baseado no que já é declarado anteriormente em Gênesis, capítulo 15, verso 7, onde declara que o homem ele é justificado pela fé como fora o próprio Abraão. Como essa verdade bíblica, ela nos é exposta, lançando por terra a ideia que muitos nutrem de que o homem no Antigo Testamento, ele era salvo pela observância da lei. Ou que o homem no Antigo Testamento, ele era salvo através de obras que ele poderia fazer, mas a graça vem no Novo Testamento, a ideia da salvação é no Novo Testamento distinta do modo em que acontece no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam que é assim, quando na realidade a Escritura nos mostra que não. E nós nos apegamos à Escritura, pois ela é a verdade de Deus. Então, tudo aquilo que falaremos, tudo aquilo que trataremos, deve encontrar, então, o seu verdadeiro fundamento na verdade
perfeita, inerrante, suficiente de Deus. Palavra esta que deve ser também um alvo, ou muito da base da nossa fé e é digna de toda a nossa confiança também esta palavra. Todas as promessas que encontramos nela, como as promessas que nós vimos declaradas aqui no próprio texto do profeta Abacuque no último domingo. Quando o Senhor, ele respondendo mais uma vez à queixa do profeta, que se colocou então numa torre para aguardar a resposta do Senhor, nós vimos que o Senhor o responde. E ele diz então que o Senhor respondeu a ele dizendo para ele escrever uma visão. E nós vimos que a ideia não é a ideia de simplesmente ter uma estrutura grande, com um texto grande e bem visível, legível, claro, para que quem passasse então correndo pudesse ver. Para quem então passasse pela frente, mesmo sem querendo ver, acabasse sendo obrigado a contemplar aquela visão. Nós entendemos que trata-se de alguém que com esta mensagem ou com esta visão, ele corre anunciando então esta visão apressadamente, pois trata-se de uma mensagem, de uma visão, de um conteúdo que é grandemente necessário e urgente para os homens daqueles dias, bem como para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Assim como Abacuque fora levantado, outros no passado foram levantados, hoje outros são levantados, outros o serão mais tarde levantados para seguir em frente anunciando então esta mensagem. E nós vimos que muito do conteúdo desta mensagem está ligado ao juízo do Senhor que haveria de cair sobre os caldeus, sobre os soberbos, homens maus, perversos, e isso então deveria consolar o próprio profeta Abacuque, porque o Senhor cairia com juízo sobre ele, ou melhor, sobre os soberbos. Isso também serviria de grande consolo para o profeta, bem como para os demais homens justos da nação de Judá, que poderiam então ser consolados, porque o Senhor vai julgar os homens maus. Nós vimos também que essa mensagem certamente envolve, além disto, envolve a promessa de salvação, de que os homens então encontrarão salvação através da justificação. O justo então será salvo e este justo ele viverá. E vimos também que esta promessa envolve também alguém que deve ser aguardado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é prometido ali, como interpretado pelo apóstolo em Hebreus, capítulo de número 10. Eles deveriam aguardar com expectativa aquele que estava para vir. A promessa falava, então, essa visão pré-anunciava e apontava para estas realidades que deveriam, então, ser anunciadas, levadas para frente pelo servo do Senhor. Vimos, então, que essa visão, ela deve se cumprir. Em algum momento, ela certamente se cumprirá, ele diz. Não tem como essa palavra de Deus falhar. A palavra de Deus não falha. O Deus verdadeiro que escreveu então toda a sua vontade é o Deus verdadeiro que cumprirá e executará toda a sua vontade. E então, isso certamente aconteceu. E certamente ainda estamos na expectativa de muitas coisas que ainda estão para acontecer. Mas então, nós chegamos no versículo 4, onde nós encontramos esta declaração que nós lemos no início aqui da pregação, que aponta para a mensagem central do livro do profeta Abacuque, que aponta não somente para a mensagem central do livro do profeta Abacuque, mas que é uma mensagem central no livro do apóstolo Paulo, Romanos, Gálatas, mas não somente isto, é uma mensagem central em toda a Escritura Sagrada, pois aponta para a bendita obra da salvação que só pode ser encontrada numa pessoa e que aqueles então que são alvo dessa bendita obra da justificação que é encontrada em uma pessoa viverá de um modo digno da sua salvação. Nós olharemos, irmãos, aqui, voltando mais uma vez para o verso 4, que o Senhor, ele vai nos apresentar neste texto
uma evidente comparação entre o homem perverso e impiedoso que não conhece a Deus e o homem justo que é piedoso, vive pela fé. O homem que anda na sua suposta independência, autossuficiência, arrogância, soberba, prepotência, e o homem que, porque fora justificado por Deus, então anda no temor de Deus, em obediência e lealdade, e também confiança naquele que é o seu Senhor, naquele que fala através da palavra, aquele que se apega às verdades do Senhor. Interessante, irmãos, porque o texto vai nos apresentar essa realidade e ele começa, inclusive, declarando isto. Ele vai dizer, eis o soberbo, verso 4. E ele está falando aqui, como mencionei na última exposição. É uma referência direta a Nabucodonosor. Certamente. Mas não somente a Nabucodonosor, não é uma referência somente a este homem perverso. É a ele em particular e a todos os caldeus, a todos os babilônicos em geral. Todo aquele povo, toda aquela nação era soberba. Eles eram arrogantes. Eles tinham os seus próprios ferramentas de batalha, eles tinham o seu próprio poder como seu próprio Deus, inclusive. Eles não adoravam um verdadeiro Deus, um único Deus vivo e verdadeiro. Eles adoravam a eles mesmos. Se eles tivessem, então, um espelho, eles poderiam cantar para o espelho, quão grandioso és tu, para eles mesmos. Porque esta era a realidade do que estava no coração destas pessoas, de tão perversos que eles eram. O texto, no capítulo 1 de Abacuque, verso 11 até nos diz sobre eles. Eles vão dizer, o texto nos diz, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles se vangloriavam do seu poder. E realmente eles eram muito poderosos, não tinha quem conseguisse impedir estes homens de avançar no seu intento, no seu projeto, no seu desejo de tomar, matar, destruir tudo aquilo que era de outras nações e de outros povos. Isso fazia com que o coração desses homens perversos fosse cada vez mais inflado. E cada vez mais eles estavam conscientes de que eles eram realmente independentes e não precisavam de Deus. Eles eram soberbos. E o texto ainda acrescenta, eles eram soberbos, sua alma não é reta nele. Ele é alguém que não é justo. Aquele que não é reto nele é o injusto. É aquele que não tem o menor temor de Deus. É aquele que não está nem um pouco preocupado com as coisas de Deus. O seu interesse único e exclusivo é fazer toda a sua vontade. E toda vontade que é contrária à vontade de Deus só pode ser realmente pecaminosa, orgulhosa, perversa, de um desejo desenfreado por coisas outras que não pertencem a eles e todo tipo de iniquidade ou perversão. Era deste modo que caminhava exatamente esta nação. Irmãos, não é diferente em nossos dias. Nós contemplamos esse tipo de coisa acontecendo. Podemos não contemplar babilônicos e caldeus ao nosso redor, mas poderíamos dizer que muitos daqueles que ao nosso redor estão têm coração babilônico caldeu. São homens que andam, então, na sua soberba. E isso, irmãos, é realmente algo terrível. Orgulho, soberba é um pecado grave, nós já lemos aqui. Nós lemos domingo passado Provérbios capítulo 10, verso 13. Nós lemos hoje Provérbios capítulo 16, verso 18. Nós cantaremos logo em seguida o Salmo de número 131, Davi dizendo, olha, não é soberbo o meu coração,
Nós sabemos que no Salmo 19, verso número 13, ele vai falar, preocupado que ele não venha a cair no pecado da soberba. Nós contemplamos que a Escritura apresenta frequentemente a realidade de que a soberba é algo que deve certamente ser reprovado, porque o Senhor não aprova a soberba. Não aprovou naqueles dias, não aprova hoje em nossos dias, nunca aprovará a soberba. Isso é um testemunho da Escritura claro acerca da vontade do Senhor. Se o piedoso deve odiar a soberba, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor, é certo que ele não se deleita nisto. Mas há um orgulho no coração dos homens. Eles pensam que realmente possuem algo em si que pode justificar a ideia de que eles são grandes. Ou que eles possuem algo em si que podem fazê-los aceitáveis diante de Deus, ou até mesmo rejeitar o próprio Deus. Porque o soberbo, ele pode pensar realmente, eu não preciso do Senhor e eu não preciso da graça de Deus. Por quê, irmãos? Ele é autossuficiente, ele é independente. Eles são aqueles que confiam na sua própria justiça. Autojustiça mora no coração daquele que é soberbo. Pensam que realmente são muito bons. Foi assim que agiu um homem que é retratado lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Nós conhecemos esta passagem. Lucas capítulo 12, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. O fariseu e o publicano. Quando a Escritura nos diz, verso 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Orgulhoso, soberbo, imaginava então que era justo sem precisar do Senhor, enquanto o outro reconhecia quem Deus é. E o fato dele reconhecer quem Deus é o conduziu a reconhecer a sua própria miséria, a ponto dele se reconhecer como um grande pecador. Ele sabe que ele era pecador. Assim como reconhece o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6. Ele se depara com a glória de Deus, a santidade de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, sim, ali. Ou como diz João capítulo 12, verso 51, o próprio Cristo manifestado ali na sua glória, ele então se reconhece como um homem sujo com o pecado. E todo o povo de Deus, igualmente sujos com o pecado. Isso é o que realmente reconhecerá alguém que tem uma visão verdadeira da glória do Senhor, não pode reagir de modo distinto. E o texto nos diz então de Lucas que o publicano saiu justificado. Está falando sobre justificação. Ele foi justificado, este homem. Era um homem que fora salvo pelo próprio Senhor. A soberba é algo, sim, reprovado.
O apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, do verso 15 até o verso de número 17, vai nos falar e vai envolver nestas palavras a soberba como algo realmente reprovável. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que conhece o Senhor, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são escravos de Cristo, são aqueles que nunca nutrirão, nunca se apegarão, nunca amarão o mundo e nunca amarão aquilo que é fruto do mundo. A soberba trata-se de algo que está associado àqueles que não conhecem a Deus, àqueles que vivem segundo o curso deste mundo. É o tipo de coisa que não pode existir no meio do povo do Senhor, certamente. O Senhor não se agrada disto. Em último texto, irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Olhe as palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo, igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. A quem o Senhor resiste? Ao soberbo. O Senhor não se agrada desse tipo de conduta. O Senhor não se agrada de um coração que caminha deste modo. Você pode estar certo, irmão. A soberba é um pecado grave, muito grave. Como vai dizer um teólogo chamado Gerhard Voss, ele vai dizer o seguinte: a soberba ou o orgulho é uma falsa e injustificável auto-opinião que temos de nós mesmos, do nosso caráter ou das nossas conquistas. É a perversão do respeito próprio, que é legítimo e não pecaminoso. A soberba é maligna por dois motivos. Primeiro, é contrária à nossa posição diante de Deus como criaturas dependentes. E segundo, é contrária à nossa posição diante de Deus como pecadores culpados e sem recursos. As coisas das quais as pessoas se orgulham, se forem reais, são, no fim das contas, apenas dons de Deus. E por isso elas não têm do que se orgulhar. Assim, o apóstolo Paulo, em Romanos 4:12, informa-nos que mesmo se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele não teria do que se gloriar diante de Deus. Então, ele diz, leia primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7, e observe 3 perguntas feitas nesse versículo que foram calculadas para furar o balão do orgulho humano. 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Para furar o balão do orgulho humano. A soberba, em essência, é uma declaração de independência de Deus. Ela se alicerça na suposição de que podemos fazer alguma coisa, ou ser alguma coisa, ou realizar alguma coisa boa e digna, claro, por nós mesmos, a parte de Deus e da sua pré-ordenação e dons de natureza e graça. Portanto,
A soberba fundamenta-se numa mentira que é muito ofensiva a Deus. Esse sermão, irmãos, farei citações várias de alguns homens, aqui agora um puritano. Ele diz o seguinte, veja para o que ele se esforçava. Eu me esforçava para ter uma visão do meu orgulho como a própria imagem do diabo, contrária à imagem e graça de Cristo, como uma ofensa contra Deus e entristecimento do Espírito Santo, como a coisa mais irracional e tola para alguém que não tem nada singularmente excelente e que tem uma natureza tão corrupta. B.B. Orfield, ele vai escrever dizendo o seguinte, falando sobre nós, que nos declaramos calvinistas. Eu espero que você diga que é um calvinista. Ele vai dizer assim, os calvinistas são almas humildes, que na quietude de suas vidas reclusas captam uma visão de Deus em sua glória e estão nutrindo em seus corações aquela chama vital de completa dependência dele, que é a própria essência do calvinismo. O ser humildes, contrário à soberba e ao orgulho. São coisas completamente diferentes, antagônicas, inimigos e irreconciliáveis. Mas ainda, Ian Hamilton, no livro O que é o Calvinismo Experiencial, eu até já peguei um desse com o presbítero Tiago, um livrinho pequenininho assim, de capinha roxa, fininho, traduzido também pela editora Eden. Estive lendo ontem, e ele vai dizer o seguinte, não quero perguntar se o seu cristianismo é taciturno, mas quero dizer isso. É o seu cristianismo marcado por puro espanto de que o santo amaria um miserável como você? O calvinismo experiencial é sempre marcado por um sentimento profundamente percebido de pecaminosidade, como Isaías, capítulo 6, como publicano em Lucas. Não pode ser de outra forma. Este é um solo espiritual frutífero. Nenhuma graça espiritual semelhante à de Cristo pode florescer em qualquer vida que não tenha sido e não esteja sendo humilhada pelo pecado. De todas as pessoas, os calvinistas são as que mais têm motivos para serem humildes. Se o que dizemos sobre Deus, santo, justo, puríssimo, perfeito, glorioso, belíssimo e tantas coisas, e nós mesmos declaramos pecadores indignos, não somos dignos de nada, sujos como pecado e tantas coisas, é realmente o que acreditamos. Então, calvinismo orgulhoso é uma impossibilidade. O calvinismo não pode se associar com a ideia de um coração orgulhoso. É estranho, porque sabemos quem Deus é, sabemos quem nós somos e isso nos humilha. Sabemos o que Deus fez por nós em Cristo, sabemos que não merecemos nada, nada fizemos por isto, recebemos por grande e abundante graça e isso deve nos fazer humildes, não orgulhosos, não vaidosos, não nos considerando como mais importante que fulano de tal da outra igreja, não mais importantes do que aquele cara que está ali. Não, somos ou deveríamos ser humildes, piedosos, colocando-nos no nosso lugar. Essa é uma verdadeira postura de alguém que declara verdadeiramente que é um calvinista, que conhece a Deus, que foi salvo por este Deus em Cristo Jesus. A soberba, portanto, irmãos, deve ser por nós reprovada.
E devemos, irmãos, esperar que esse pecado no nosso coração, ele possa verdadeiramente ser mortificado. Precisamos lutar, irmãos, constantemente contra isto. Com a graça do Senhor, mortificando então esta desgraça que é o orgulho e a soberba que se elevam diariamente em nossos próprios corações. Como precisamos travar uma verdadeira luta santa com o Senhor. E devemos então verdadeiramente nos apegar a uma fé experiencial que vive com beleza e vigor as verdades como reveladas na própria Escritura Sagrada. Contando com Deus, com a sua palavra e o Espírito Santo do Senhor para fazer morrer essa desgraça que é este pecado. E também orando e proclamando e anunciando a este Cristo, porque só Ele mesmo é que pode, revelando a sua glória diante de homens miseráveis, fazer com que os corações deles, que pensam que não precisam de Deus, sejam então subjugados. Eles, na sua suposta independência, pensam que não precisam de um Salvador, mas como carecem de um Salvador. E como precisam então ser humilhados pelo Senhor, como nós o fomos quando conhecemos a Cristo. O orgulho é diabólico. O orgulho, como diz o puritano, é a própria expressão do diabo, de Satanás, que é contrária à imagem de Deus. E é a imagem de Deus em Cristo que nós devemos nos conformar, não a imagem do diabo. É a isto que nós somos chamados. Então, irmãos, esta é a realidade do pecado e é o orgulho fora e dentro da igreja contra o qual nós devemos lutar com as armas que o nosso Senhor nos deu para travarmos esta verdadeira batalha. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Eles são perversos, eles se envolvem com vários tipos de iniquidade. Mas como é que anda o justo? Como é que caminha aquele que fora salvo pelo Senhor? E então entramos na parte B de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas o justo viverá pela sua fé. E vocês devem se recordar, irmãos. Eu mencionei aqui que quando o texto fala, mas o justo viverá pela sua fé, ou pela fidelidade, ou pela sua obediência, no contexto do texto de Abacuque aqui, ele está falando sobre esta pessoa que confia verdadeiramente em Deus e nas suas promessas, na sua palavra, como prometida por Deus na própria visão dele, apresentada ao profeta Abacuque. Mas, quando nós contemplamos com a graça do Senhor os desdobramentos da revelação de Deus na Escritura Sagrada, nós encontramos essa verdade revelada em Abacuque, apresentando-nos outros aspectos desta verdade. De modo que quando nós nos voltamos para essa declaração, o justo viverá pela fé, nós entendemos que aqui trata sobre aquele que fora justificado e sobre o modo que este homem que fora justificado viverá continuamente a sua vida. Então, a vida nesse texto prometida, aquele que viverá, ele é aquele que ele viverá pela fé. E o justo aqui? A palavra viverá e fé está associada ao como esse homem viverá. Mas, e o justo? O justo nós entendemos. Ele só pode ser justo porque ele foi justificado pela fé em Cristo. Como mencionamos anteriormente, e mencionei isto fazendo referência ao que é dito em Gênesis capítulo 15, verso 6. Texto em que Abacuque, ou esta palavra, é baseada e fundamentada na verdade que Abraão fora justificado pela fé, nós entendemos. Não somente por causa desse texto antigo, anterior ao próprio profeta Abacuque, mas também o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, verso 17, aquilo que é dito pelo próprio apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, verso de número 11, que o homem é justificado pela
fé, mencionando e citando diretamente o texto do profeta Abacuque. Então, o justo aqui é aquele que fora declarado justo por Deus diante do tribunal de Deus. Ele foi declarado assim, por graça somente de Deus, é que ele passou a experimentar isto. Ele recebeu, então, esta bendita dádiva, esta bênção da salvação. E nós lemos até, irmãos, domingo passado lemos nos nossos padrões doutrinários sobre a justificação. Hoje nós lemos em padrões que nós abraçamos também, como no Catecismo de Heidelberg. E nós lemos, perguntas 60 e 61. Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Somente. O texto diz. Não é por outras coisas, não tem outros meios, não tem outra forma, não tem outro caminho. Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, ou seu, ou nosso, por sua graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Obediência passiva e ativa de Cristo. Ele se sujeitando aos mandamentos de Deus, na sua obediência ativa, cumprindo então também toda a lei. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Porque você diz que é justo somente pela fé? Eu o digo não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e a santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir esta justificação. Não há méritos algum, mas nós somos justificados. O pecado nosso não é imputado sobre nós. Não é colocado na nossa conta, como nós lemos hoje, inclusive no Salmo de número 32. Então, o Senhor, Ele graciosamente nos concede esta maravilha. E nós nos apropriamos daquele que é oferecido no Evangelho, que é o próprio Cristo, pela fé. Sola fide. Somente por meio da fé. Que é nos apresentado não como a base da nossa justificação. A fé é o meio para a justificação. A fé é o instrumento para a nossa justificação. Mas não a base. A base para a nossa justificação é Cristo, a sua obra bendita em favor de pecadores miseráveis como eu e você. É exatamente esta a realidade. Fé esta que nós recebemos de Deus, que Ele nos deu como um dom, como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Ele nos deu como uma dádiva para que pudéssemos então abraçar a maior dádiva, o maior presente, a maior maravilha que nós abraçamos nesta vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela entra desta forma e nós então depositamos a nossa fé em Cristo. Lembre-se, não é fé na fé que te salva, não é fé na justiça que te salva, é a fé tendo Cristo como o objeto da sua fé. Como vai dizer Joe Bick, a justificação pela fé somente nunca é justificação por causa da fé, e sim justificação por causa de Cristo. Isto é, por causa da satisfação
da justiça, pelo sangue do Cordeiro de Deus, ser graciosamente imputada e recebida por um pecador não merecedor. Em última análise, a base da justificação é Cristo e sua justiça somente. Cristo e sua justiça somente. Aquele que vive na sua autojustiça, aquele que vive na sua soberba, é alguém que não vai reconhecer isto, mas nós que fomos humilhados, reconhecemos. E é pela fé, como mencionamos. Fé esta, irmãos, que envolve, ela pode ser descrita em vários aspectos. Mas a fé genuína, que tem Cristo por objeto, ela envolve conhecimento, ela envolve assentimento, ela envolve confiança, necessariamente. A fé vai envolver o conhecimento. Para que possamos assentir com algo, nós temos de conhecer algo. Nós temos de conhecer algo acerca de Deus. Nós temos de conhecer algo acerca de Cristo. Algo acerca, sobre dele, tem de ser necessariamente anunciado para nós, lido por nós, lido para nós, proclamado diante de nós em alguma ocasião da nossa caminhada. Algo nós temos de conhecer sobre este bendito Redentor. Nem que seja um texto lido para nós. De alguma forma, o conhecimento de Cristo tem de vir até nós. Então envolve essa compreensão, sim, também intelectual acerca de Cristo. A fé envolve conhecimento. Mas a fé envolve um consentimento, um assentimento dessas verdades. Eu me aproprio delas. Eu creio nelas. Eu abraço elas como minhas. Elas são verdadeiramente minhas. Eu possuo estas verdades e é isso. Então, não é algo mais impessoal, de uma compreensão meramente intelectual, de um conhecimento somente abstrato. Não, vai além disso. É um assentimento, eu concordo, eu abraço essas verdades. Mas o último aspecto necessário é a confiança. É o que os puritanos falavam, é a ideia de se lançar sobre Cristo. Lançando-se sobre Cristo, despido de sua autojustiça, de sua soberba, de sua arrogância, de suas próprias obras, é confiando nele, unicamente nele, como um único meio através do qual o homem pode encontrar plena, perfeita e suficiente salvação. A fé confia em Cristo, tendo Cristo como tudo. E nada em si. E então nós nos apropriamos de Cristo, nós recebemos a Cristo, nós experimentamos Cristo, nós nos deliciamos em Cristo, nós desfrutamos de tudo isto a partir do momento que abraçamos Ele pela fé, recebendo-o como nosso Senhor. A fé, ela então vai envolver tudo isto. E então, diante do tribunal de Deus, agora, o Senhor olhando para nós, pense em Deus como aquele que é o juiz de fato. E então, Cristo derrama o seu sangue por nós, Ele morre por nós, Ele se torna maldição por nós, o justo morrendo pelos injustos, aquele que não conheceu o pecado, morrendo para que nós que pecamos fôssemos feitos declarados diante do tribunal de Deus como justos. Então, ao invés de sermos condenados com a sentença de culpado, nós somos absolvidos diante do tribunal. Isso é o que acontece na justificação. E Cristo é condenado no nosso lugar. Condenação é justamente o contrário de justificação. Ele experimenta a condenação que você merecia. Ele experimenta o juízo que você merecia experimentar. E ao invés de você ir para a condenação, para sofrer amargamente, você é retirado do tribunal e lançado numa casa, num lar. É adoção. Você é recebido na família de Cristo, irmão de Cristo, Filho de Deus, o Pai. Justificação, ato da bendita graça de Deus. Não se repete, irmão.
Se você for justificado, você está justificado, permanecerá justificado. Ninguém o arrebatará das mãos de Cristo. Nada neste mundo. Leia Romanos capítulo 8 e você vai ver a maravilha que é pertencer a Cristo e estar justificado unicamente pela graça dele, como a maior manifestação do amor de Deus por você. Você foi adotado por Deus, sendo justificado por Cristo. Agora você pertence a Deus. Ele é teu Pai. É um ato da livre graça de Deus. Não tem como você ser devolvido à filha da adoção. Não tem como você ser devolvido à sua antiga filiação. Você pertence a Deus e Deus é seu. Você pertence a Cristo e Cristo é seu. Isto é o que nós experimentamos nessa bendita obra da justificação, nossos pecados perdoados e declarados justos. O apóstolo Paulo escreve Romanos, ele escreve Gálatas antes de Romanos e apresentando então essa verdade do início ao fim. Não somente essa verdade da justificação, mas as implicações desta verdade na vida de todos aqueles que são justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele fala lá, então, citando diretamente Abacuque, capítulo 2, verso 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11. E, irmãos, são vários benefícios que nós recebemos através disto. Muitos benefícios. No pacto da graça, onde nós abraçamos o nosso Senhor, nós encontramos liberdade também em Cristo. Liberdade do cativeiro, do pecado, da escravidão. E Ele realmente, através do seu sangue, irmãos, Ele comprou a nossa liberdade. Ele comprou a minha e a tua liberdade da culpa. Como a própria Escritura vai dizer em Tito, capítulo 2, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele, além disso, também comprou a nossa liberdade da ira de Deus que nos condenava. Por quê? Porque Cristo nos livra da ira vindoura, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele nos libertou também da maldição da lei moral. Porque Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Como diz Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele nos tirou do cativeiro de Satanás, do mal, como diz Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos libertos da condenação do pecado. Como diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por essa razão, então, uma vez que estamos unidos a Ele, salvos por Ele, não vivemos mais com temor, não vivemos mais com medo, pois agora encontramos um amor que lança fora o medo, como o verdadeiro amor que realmente lança fora o medo. Em Cristo, benefícios incontáveis. Falamos, irmãos, sobre a adoção. Fomos justificados e adotados, mas há mais do que isso. E agora nós entramos no segundo aspecto do que é declarado aqui pelo profeta Abacuque, em Abacuque capítulo 2, verso 4. Ele não fala somente sobre a justificação. Ele fala sobre como você, que foi justificado, vive. Como, então, você viverá com fé, fidelidade. É o modo que nós viveremos. Lealdade, obediência, confiança no nosso próprio Senhor. Viveremos verdadeiramente no seu temor. E quando eu falo, irmãos, sobre esse aspecto, é porque a Escritura realmente nos aponta para essa realidade. E como eu mencionei, Paulo, ele não somente
abraça essa verdade gloriosa da justificação, citando Abacuque. E ele então revela essa verdade na sua epístola, por exemplo, aos Romanos. Mas ele vai desenvolver também na sua epístola o segundo aspecto. Como vive aquele que foi justificado? O Palmer Robertson, ele vai dizer o seguinte: a fé funciona como a origem da justiça na justificação e como o arcabouço para a continuação da justiça na santificação. Vou repetir. A fé funciona como a origem da justiça na justificação e como o arcabouço para a continuação da justiça na santificação. O apóstolo, então, desenvolve, o apóstolo Paulo, esta dupla função da fé, como originalmente apresentada em Abacuque capítulo 2, verso 4, discutindo a fé que recebe o dom da justificação em Romanos capítulo 1 até o capítulo 5, e a fé que recebe o dom da santificação em Romanos capítulo 6 até o verso 8. 2 blocos falando sobre como receber o dom da justificação e como então recebemos o dom da santificação, como nós viveremos em santidade, do temor de Deus. Enquanto Paulo avança em Romanos 6 a 8, ele vai, capítulo 6 até o capítulo 8, ele enfatiza continuamente a posse do dom da vida, como fora mencionado em Abacuque, capítulo 2, verso 4. E aqui, irmãos, nós podemos ler alguns textos de Romanos, que vai apontar para esse dom da vida, para uma vida piedosa, santa, de alguém que foi ressuscitado com Cristo e viveu e vive para todo sempre agora para o Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 6, do verso 4 ao verso 5, diz assim o apóstolo: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mais ainda, verso 8, ele vai dizer: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ainda, capítulo 6, verso 10 até o verso 11. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ele vai, então, discorrer sobre isso ainda no verso 13, no verso 22 até o verso 23, no capítulo 7, verso 4, verso 6, no capítulo 8, verso 2, capítulo 8, verso 6, capítulo 8, verso 10 ao verso 11, capítulo 8, verso de número 13, apontando-nos então agora para essa nova vida que temos. E eu vou ler o capítulo 8, verso 13, que diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O justo viverá pela fé. Ele tem uma vida totalmente distinta. O apóstolo Paulo, ele pega essa verdade e aplica em nossas vidas. Como nós devemos viver? E nós, então, somos chamados, irmãos, a viver uma vida de fé que manifesta uma vida de piedade e santidade diante do Senhor. Este é o caminho que traça, que caminha aqueles que foram justificados, não há outro. Não há outro. Essa é a realidade que nós deveríamos experimentar. O apóstolo Paulo fala mais sobre isso. Ele fala que realmente a nossa santificação é vontade do Senhor. Ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 7. Porquanto Deus
não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E o apóstolo ainda diz também em Hebreus capítulo 12, verso de número 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é uma verdade bíblica que nos é exposta, que nós somos chamados do Antigo ao Novo Testamento. Então, se você foi justificado, meu irmão, você é chamado a viver em santidade. Você é chamado a viver no temor de Deus. É assim que andam aqueles que foram perdoados por Deus. Não é isso que diz o salmista no Salmo 130? Contigo, porém, está o perdão para que sejas temido. Salmo 130, verso 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Temor, no Antigo Testamento, é a palavra correspondente à piedade no Novo Testamento. Andar diante do Senhor, corandel, andando diante do Senhor a vida inteira, uma vida que agrada a Ele, ao nosso Deus. Uma vida que revela piedade e então santidade diante do Senhor. Mas mais do que isso, irmãos, essa fé, aquele que vive pela fé, é alguém que anda nos caminhos do Senhor em santidade e que manifesta assim uma vida de verdadeira obediência. Viverá pela fidelidade, viverá pela sua obediência. Ele será alguém que atentará para o seu Deus e se sujeitará a Ele. Não andará como os desobedientes que não temem a Deus. De forma alguma. Andará com obediência, em fé, fidelidade, lealdade ao seu Senhor. Viver pela fé significa isso. Não somente crer na palavra de Deus, nas suas promessas, mas também ser-lhe obediente, como vai dizer um puritano chamado Thomas Manton. A fé é a vida de nossas vidas. A alma que anima todo o corpo de obediência. A fé é a vida de nossas vidas, a alma que anima todo o corpo de obediência. E nós obedeceremos a Deus. Como obedecer a Deus? Atentando para os seus mandamentos. Que se encontram onde? Na sua palavra. Eu vou andar no temor de Deus, eu vou ser santo, mas como eu posso então ser santo se eu não me apego às palavras de Deus? Se eu não me volto para a Escritura, se eu não me deleito na Escritura, se eu não amo a Escritura, se eu não leio a Escritura, se eu não medito na Escritura, se eu não canto a Escritura, se eu não me volto para a Bíblia. É aqui, irmãos, na Escritura, que você tem hoje, não tem desculpa para não ler. Física, no celular, iPad, vários meios, várias formas, até para você escutar, se você tiver com preguiça de ler. Você tem a Bíblia. Para ser, pelo Senhor, então, edificado e passar a viver uma vida de obediência. Como você vai obedecer a Deus se você não conhece os seus mandamentos? Como você vai seguir segundo os mandamentos do Senhor se você não conhece as suas regras? Como? Não há a menor possibilidade disso acontecer. Não há a menor possibilidade. Mas obedecer a Deus e andar em lealdade a Ele em todos os aspectos da nossa vida é algo fundamental. Não existe nada, não existe lugar, não existe ocasião, não existe trabalho, não existe vocação, não existe idade, classe social, dinheiro no bolso, não importa o que seja, que você seja, ou que se envolva, ou que faça nesta vida, que não exija de você obediência. Você tem que ser obediente a Deus no seu trabalho, como funcionário, trabalhando devidamente para o seu patrão, como que trabalhando para o seu próprio Senhor. O patrão tem de ser leal e justo, pagando devidamente os seus funcionários,
tratando-os com dignidade, não de qualquer forma, com justiça, honrando a Deus e sendo obediente a Deus como um patrão. O filho obediente ao pai, como deve ser obediente sempre, obedecendo então assim ao Senhor. Os pais também obedientes ao Senhor, sujeitando-se à sua vontade, assumindo então a sua responsabilidade no lar, pastoreando o coração da sua esposa e seus filhos. A esposa sendo obediente a Deus, quando se sujeita ao seu marido em amor, sendo a verdadeira auxiliadora idônea, conduzindo o seu esposo também a ser um homem santo no seu lar. Todos nós somos chamados à obediência a Deus e há diversas áreas e todas as áreas nós devemos aplicar essa sujeição ao Senhor e lealdade a Ele. Não há uma nota de rodapé que diga que você deve, em alguma ocasião, não ser obediente ou não ser leal a Deus. Não há exceção. Se você tem, irmão, verdadeira fé, você vai buscar caminhar diante do Senhor. E eu sei, eu não estou dizendo que você vai viver perfeitamente assim. Você vai falhar. Como você tem falhado. Você vai falhar, como eu também tenho falhado, miseravelmente, em muitos momentos. Mas, ainda assim, nós correremos com desejo sincero no nosso coração, com desejo real no nosso coração, com alegria real no nosso coração, com a disposição real no nosso coração em fazer a vontade do Senhor. Com a graça dele. Perseverando, então. Perseverando nele. Porque, irmãos, é o Senhor, então, que nos concede essa graça e é Ele quem nos faz, inclusive, perseverar nesse caminho de obediência a Ele, independente das circunstâncias. E é esse outro aspecto que é captado também pelo apóstolo. Eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele vai dizer, em Hebreus capítulo 10, verso de número 38, fazendo referência também a Abacuque, capítulo 2, verso 4. O que é que diz o apóstolo em Hebreus, capítulo 10, verso de número 38? Ele vai dizer o seguinte. Vou ler a partir do verso 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Referência a Cristo em Abacuque, a promessa. Então, verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele está falando isso aqui no contexto em que a igreja estava sofrendo. Ele está encorajando os crentes a serem perseverantes. Ele aqui acentua o segundo aspecto que foi mencionado e que nós viveremos de fé em fé, perseverando na fé continuamente, independentemente das circunstâncias adversas que vêm sobre nós. Nós que somos os justos, os justificados por Deus em Cristo, caminharemos assim a vida inteira. João Calvino, até comentando isso, ele vai dizer o seguinte, olha o comentário de João Calvino, nosso irmão. O apóstolo quer dizer que a paciência nasce da fé, o que é plenamente correto. Jamais seremos aptos no fragor da batalha, a menos que a fé nos sustente. Também João, de outro lado, afirma que essa é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. É pela fé que subimos mais alto. É pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos da presente vida, todas as suas dores e misérias. É pela fé que descobrimos um lugar tranquilo em meio aos tormentos e tumultos. O propósito do apóstolo é mostrar que aqueles que são reconhecidos como justos diante de Deus não podem viver de outra forma senão pela fé. E são chamados então a confiar em Deus. Como Abacuque fora chamado a confiar em Deus no meio daquela crise toda, em meio à revelação de Deus na sua visão. Confiando nas promessas do Senhor, como reveladas na sua palavra, nós confiaremos em Deus. Está caindo o mundo.
calamidades, doideira grande, um caos, injustiça, impunidade, o mal aparentemente sobressaindo sobre os ímpios. A fé otimista, a fé que confia em Deus, nas suas promessas de um Deus que certamente executará a sua vontade, como executou contra os soberbos. Executará contra os soberbos que hoje se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Isto é certo. Nós podemos confiar no Senhor, é ter os olhos fitos em Deus. Porque a angústia, irmão, eu já disse isso aqui, sei lá, tem tanta coisa que eu repito. Você só vai se desesperar na sua caminhada, em meio às adversidades, se você não estiver com os olhos em Cristo. Se você não estiver com os olhos nas promessas de Cristo, como reveladas na sua palavra. A partir do momento que você desviar os olhos de Cristo, você vai cair em desespero. Ansiedade, angústia, medo, terror, vai cair, com certeza. Mas enquanto você caminha, tendo os olhos no Senhor, certos de que Ele é inabalável e permanece para sempre, você está com os pés e os olhos fincados em algo que é seguro. A sua fé pode até fraquejar em algum momento, mas aquele em que você bota a sua fé é firme. Isso é o que é importante. Isso é o que nos faz seguir em frente. Isso é o que nos faz caminhar em meio a todos os dilemas que nós experimentamos aqui na nossa caminhada. É certo que nós caminharemos assim, experimentaremos do Senhor essa delícia do conforto e consolo que realmente só pode ser encontrados nele. Mas, como vai dizer um outro homem chamado Richard Phillips, ele vai dizer o seguinte: o mesmo Deus que ordenou a salvação como objetivo para seus eleitos, também ordenou os meios pelos quais chegaremos lá, a nossa perseverança aqui. E isso é perseverança na fé. Perseverança significa agir em fé. E agir em fé significa crescer. Não podemos nos assentar em silêncio. Para perseverar, portanto, temos de fazer uso dos meios de graça, especialmente cultuando juntos, nos alimentando da palavra de Deus, participando dos sacramentos e tendo comunhão com Ele em oração. A palavra final para a nossa perseverança é apresentada em Hebreus 10:38. O meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Temos de nos apegar firmemente a Cristo. Venha o que vier, olhando para Ele a cada passo para ter forças para resistir e perseverar. Meios de graça ordinários, comuns que Deus nos tem dado. Se você negligenciar esses meios, você pode naufragar. Mas se você abraça os meios que Ele te deu também, e tendo os olhos fitos nele, lendo a palavra também, ouvindo a palavra pregada, na comunhão com os irmãos, no participar dos sacramentos, nesta comunhão bendita com Deus e com teus irmãos em Cristo. Ah, irmãos, o Senhor haverá de nos sustentar até o fim. É certo. E nós seguiremos em paz, tranquilos com Ele no barco. Até o fim. Até a outra margem. Até o grande e glorioso dia do Senhor. Isso é certo. Porque o Senhor nos garante isto na sua palavra. Só são justificados e desfrutam desses benefícios todos maravilhosos que nós declaramos no início. E só vivem com esta bendita esperança aqueles que têm Cristo como uma única esperança para a salvação da sua alma. Se você é um daqueles que não deposita sua fé em Cristo, se você é um daqueles que confia na sua própria justiça, se você é um daqueles que acha que é independente, se você é um daqueles que imagina que é suficiente, se você é um daqueles que imagina que porque é alguém que faz algumas coisas boas, isso é suficiente para te declarar justo diante do tribunal de Deus, eu quero dizer a você que todos os meios que você tem usado são desprezíveis e insuficientes para fazer de você alguém declarado justo dentro do tribunal de Deus. As únicas obras que agradam a Deus são as obras de Cristo. E Ele fez isso em favor daqueles que creem nele, daqueles que depositam sua fé nele. Você precisa de Cristo. Despoje-se de tudo aquilo que você considera como valioso
para a sua salvação e apegue-se como sendo o único valioso ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é a salvação. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, agradecemos, Senhor, a Ti pela graça de Te servir, pela graça de também ouvirmos a exposição da Tua palavra. Ó Senhor, dá-nos a graça de vivermos para o Senhor, no Teu temor, com amor, uma fé vigorosa, Senhor, fervorosa diante do Senhor, andando, ó Senhor, nos Teus caminhos, fazendo unicamente a Tua vontade. Também, Senhor, tem misericórdia dos perdidos. Como nos salvaste, Senhor, salva-os, resgata-os da condenação, retira-os, Senhor, da morte, concede-lhes vida, vivifica-os, Senhor, através da Tua palavra e pela operação do Teu Santo Espírito, age no coração de todos, Senhor. Ajuda-nos também, ó Pai, a mortificarmos os nossos pecados, a vivermos no Teu temor, em santidade. Ó Deus, ajuda-nos, pois somos tão falhos e fracos, Senhor, precisamos de Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a perseverar nos Teus caminhos, vivendo pela fé sempre, continuamente, até o fim, Senhor. Ó Deus, é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.